Vamos abrir em 2 de Samuel 23. 2 de Samuel 23, 9. 2 de Samuel 23, 9. Eu quero-vos trazer o que é que é impressionante, porque nós temos que falar sobre a área financeira. E no tempo, portanto, nos israelitas, eles sabiam a Torá. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia. E se você agarrar num dos livros, portanto, eles são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nestes 5 livros, se você agarrar num destes 5 livros, só em Levítico, só até o capítulo 16, fala mais de 100 versículos sobre ofertas. Era a lei. Portanto, todo o judeu sabia a oferta, sabia que tinha que chegar com a oferta a Deus. Nós às vezes ficamos renitentes, ou como é que eu utilizei a palavra? Ficamos constrangidos, ou como é que havemos de falar de finanças para as pessoas ouvirem, para as pessoas saberem da vontade de Deus para elas. Um coração que está disposto a dar é um coração que Deus vai abençoar sempre. Um coração que está disposto a mudar a sua vida por causa de Deus, Deus o vai abençoar sempre. Eu quero-vos, por causa dos israelitas saberem disto, eles ofertaram e sempre deram, mas não quer dizer que os problemas não viessem, porque eles vieram. E depois aqui em 2 de Samuel 23, 9, aparece: e depois dele, Elezar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até se lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo, a buscar o despojo de guerra. O despojo era tudo aquilo que eles traziam neles, que podia ser, muitas vezes alguns traziam ouro, outros traziam coisas neles, coraças, espadas e tudo isso, e foram buscar o despojo dos mortos, dos outros que morreram, filisteus. Nós temos que ver que Deus opera livramentos naquele que crê nele. E eu quero-vos contar um testemunho que eu e a minha esposa ouvimos, um testemunho realmente impressionante sobre como Deus faz livramento. Na casa de um determinado pastor, num domingo, chegou uma altura, penso que foi um domingo, chegou a altura e não havia comer em casa. Não havia de comer. A mãe disse para o menino, madrasta disse para o menino que não havia comer. Ele tinha 10 anos. Quem está a contar isto é este menino, que agora é pastor, está a contar este testemunho da sua vida. E o que aconteceu foi que a mãe chorava para um lado, o pai foi mais para a frente e chorava para o outro. Não tinham de comer. O pai foi para a cozinha e a mãe, a madrasta, virou-se para o menino e disse assim: eu não sei como é que fica Deus nisto. Como é que fica a reputação de Deus? Foi Ele que nos chamou e Ele é que nos tem que manter. Se Ele não o fizer, como é que fica a reputação dele? E o menino, de olhos abertos, olhava
para a madrasta ouvir dizer aquilo. Mas da cozinha, o pai gritou e disse: vamos para a mesa. E ele: vamos para a mesa? Também não havia comer. E sentaram-se na mesa sem nada. E o pai começa a orar e começa a dizer: obrigado, Pai, por tudo que nos tens dado. Neste dia, tu sabes que todos os dias, todos os domingos, nós fazemos macarronada com macarrão com queijo. E hoje estamos aqui reunidos e não temos. Mas, Senhor, estamos a orar, vamos fazer o que sempre fizemos. E depois de ele orar, ele cantava sempre um bocadinho, um louvor. E ele disse: podemos não ter comida, mas há o louvor para ti. E louvaram a Deus. E quando começou o louvor, alguém começou a tocar à porta. A tocar à porta, a tocar à porta. E foram à porta. E quando foram à porta, aparece um homem a perguntar: você é o pastor daquela igreja aqui da rua? Ele disse: sou. Pronto, eu não sou crente. Eu não acredito nessas coisas, dizia o homem. Mas eu tive uma forte convicção que deveria de fazer alguma coisa. E fiz. E então, está aqui algumas compras de supermercado que eu senti que devia trazer para cá. E Deus disse-me também para ele trazer comida pronta. E então, nesta altura, ele olhou para a mãe e disse: eu peço desculpa, mas não havia muita opção de escolha. Só havia macarrão com frango. Deus agarrou e fez. E fez um milagre. Todos aqueles que creem nele, Deus faz um milagre. Todos aqueles que eles se movem para Deus, mesmo perante todas as dificuldades, mesmo perante todos os problemas, não importa eles quais sejam, Deus faz um milagre. Perante esta circunstância, os filisteus eram muitos. Eu não sei, mas eu acho que eram 600 homens. E a luta foi tão grande que até a arma ficou pegada, a espada ficou pegada à sua mão. Mas o que diz aqui é que Deus operou livremente através deste homem. Será que devemos semear para Deus? Será que devemos dar para Deus? Você quer confiar nele? Ou quer confiar nas suas capacidades? Você quer depender de Deus ou depender do que você acha? Vamos semear em nome de Jesus. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará,
e Deus o recompensará. Obrigado, Pai, porque nós cumprimos a Tua palavra, nós fazemos a Tua vontade e por isso Tu abençoas. Em nome de Jesus. Amém. Ora, faz-me um favor. Vamos abrir, não, deixa-me falar. Nós podemos abrir em Levítico 15, 25. Levítico 15, 25. Levítico 15, 25. Eu vou-vos falar sobre Perdão. Eu quero-vos falar sobre o que nós temos estado a falar. É uma sequência, porquê 1, porquê 2, agora porquê 3 de cura. Falámos porquê que nós devemos buscar, porquê que devemos ateimar, ser teimosos na palavra de Deus. Eu vos mostrei que Deus diz em Jeremias 1:12, Deus vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Diz aqui em Isaías 55:11 que a palavra que sair da boca dele não voltará para ele vazia. Ele diz em Isaías 43:23, diz, entremos em juízo juntamente para que eu te possa justificar. Eu só estou a declarar os versículos bíblicos que Deus diz que vela sobre a sua palavra, Ele cumpre a sua palavra, o que Ele diz Ele vai fazer. E isto está no primeira mensagem que eu falei sobre, em que falava exatamente sobre isso, sobre nós confiarmos na palavra de Deus, em porquê 1, palavra de Deus. E depois diz, porquê 2, falei sobre finanças e agora vou falar sobre cura divina. Então Deus vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir nas nossas vidas. Para abrir é Levítico 15, 25. Então o que é que aconteceu? Deus deu a sua palavra para nos poder abençoar. Se você pensar, a própria Bíblia é um milagre. Faz uma descrição de 4.000 anos mais ou menos de história, 39 livros, em que agarra 39 são 66 o número de livros total da Bíblia, peço desculpa. E nesses 66 livros dá a descrição completa. Eu peço desculpa. 39. Eu peço desculpa. Eu não 66 livros. É o número completo dos livros que estão na Bíblia. Eu quero-vos dizer que Deus reuniu todos esses livros, todas as cartas, tudo o que foi escrito. Para quê? Para nos abençoar. E muitas das vezes nós damos mais valor ao que as pessoas dizem, ao que o mundo diz, ao que ouvimos da boca de outros homens, tenham eles o diploma que tiverem, sejam o que forem sobre a terra, do que damos valor ao que Deus diz. Mas chega uma altura em que você tem que decidir. Ou você vai acreditar mais no que os médicos dizem, ou vai acreditar em Deus. E isto não quer dizer que se ele ouçam, isto é muito importante. Isto é muito importante. Porque há pessoas que, quando ouvem isto que eu digo, agarram e ficam completamente radicais.
Entenda uma coisa. Se um médico lhe mandou tomar um determinado medicamento, eu acho que você o deve tomar. Agora vou-lhe dar um exemplo de alguém que acreditou em Deus e era diabético. E não sei se você sabe, os diabéticos têm que tomar insulina. E a pessoa continua a tomar insulina, mas acreditou em Deus que ia ser curada. E uma vez estava no aeroporto e caiu redonda para o lado. Porquê? Teve um ataque de hipoglicemia. O que é que foi? O açúcar baixou demasiado. Porquê? Porque Deus a tinha curado e ela tinha tomado a medicação. A partir daí não foi preciso mais. Mas ela continuou a tomar. Você entende? Deus vai operar. Mas você tem que entender, quando o médico não lhe dá esperança alguma, quando acabou, não há mais hipóteses, o que é que você faz? Vai continuar a buscar médicos ou vai de veras acreditar em Deus? Eu acho que deveria ser ao contrário. Eu devia de acreditar primeiro em Deus e depois Deus lhe mostraria se seria através de médicos ou não. Lester Sumrall, um pastor americano, criou uma igreja muito grande nas Filipinas. E depois, por ordem divina, foi para os Estados Unidos e criou uma igreja muito grande nos Estados Unidos. E ele dizia que era mais fácil orar por cura divina nas Filipinas e que as pessoas eram mais facilmente curadas nas Filipinas do que eram curadas nos Estados Unidos. Sabe porquê? Porque as pessoas nas Filipinas não tinham outra hipótese. Os hospitais e os médicos eram muito poucos. Portanto, a pessoa agarrava-se com unhas e dentes a Deus. Nos Estados Unidos, faziam para receber oração, mas eles diziam, se isto não funcionar, vou ao médico. Não se agarravam com unhas e dentes. Muitas bênçãos se perdem porque a pessoa para de confiar. Ouça, é exatamente a mesma coisa que ir de Lisboa, portanto eu estou em Portugal, ir de Lisboa ao Algarve. A pessoa orou, confiou em Deus, meteu-se no carro e começou a andar para o Algarve. Mas chegou a determinada altura do percurso e duvidou. E então voltou para trás. Porque duvidou, parou o carro. Não, isto não vai dar. Eu não vou conseguir chegar lá. Isto nunca vai dar. Nunca vou ver. Nunca. E voltou para trás. Ou não voltou, parou. Você acha que essa pessoa alguma vez vai chegar ao Algarve? Não. Muita gente com a palavra de Deus faz o mesmo. Começa declarando a palavra de Deus, declarando que Deus está a curar, em nome de Jesus, declarando que a bênção está nas suas vidas, glória a Deus, e começa. E crê. Mas chega a uma determinada altura de vida. Quem duvida nunca vai chegar lá. Nunca vai chegar. Mas eu tenho Deus. Mas Deus não vai abençoar. Você entende? A palavra de Deus diz, aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Não pense que tal homem vai receber alguma coisa de Deus, mesmo crendo nele. Você está a ouvir? Não vai funcionar. Então, o que é que você tem que fazer? O que Deus diz para fazer. E só assim vai funcionar. De outra forma, não vai funcionar. Ouça, Deus nos ama. Deus deu o seu Filho por nós. Ele já fez tudo por nós. Agora, cabe a nós fazer a nossa parte. A nossa parte é ir para aqui e ir para ali. Não. A sua parte é orar, buscar a Deus, mudar a sua maneira de pensar para que possa ser abençoado. Eu quero-vos mostrar uma mulher. Vamos falar sobre uma mulher que fez uma coisa incrível.
fez o quê? Agarrou, foi até Jesus, tocou em Jesus e por causa do toque que deu em Jesus, ela ficou curada. Ela tocou nas vestes de Jesus, foi o suficiente para ficar curada, porque ela dizia que bastava tocar nele que iria ser curada. Mas havia muitas coisas que você não sabia e que eu também não sabia sobre esta mulher. Eu quero-vos mostrar o que é que em Levítico fala sobre o fluxo de sangue. Esta mulher tinha um fluxo de sangue. E veja o que é que diz aqui. Levítico 15, 25. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, e quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação. Quer dizer que toda a mulher que tivesse um fluxo de sangue não podia andar em público, não se podia deitar com o marido, não podia estar perto, as pessoas não podiam tocar nela. Isto era a lei. E você diz, mas a pessoa só está doente, só está... Ouça, isto era a lei. Porquê que a lei foi criada? Para proteger as pessoas. Para quê? Naquela altura não havia o conhecimento nem higiene que há hoje. As pessoas agarram, têm alguma coisa, lavam-se, têm higiene. Por causa dessa higiene, protege todas as pessoas que estão à volta dela. Mas neste tempo, eles estavam no deserto. Não havia tanta água assim, a higiene não era assim tão grande. A forma que Deus agarrou e disse, não, vocês têm que se separar. Têm que separar para que não haja contaminação. Então esta mulher tinha a lei na sua cabeça. Tinha aquilo que ela sabia que deveria fazer. E agora vamos abrir em Marcos 5:24. Marcos 5:24. Em Marcos 5:24, Jesus, agora a fama dele tinha corrido por todos os cantos e sabiam que havia curas e milagres a operar através dele. Agora, Jesus, que já era mais conhecido, eu quero-vos ler o que esta mulher pensou. Marcos 5:24. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Apertava a quem? A Jesus. Certa mulher que havia 12 anos, 12 anos, eu estou a falar de 12 anos, não é 12 minutos, não é 12 horas, não é 12 dias, é 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Vamos lá pensar um pouco, fluxo de sangue. Se alguém tem um fluxo de sangue durante tantos anos, ela estava anémica, tinha falta de sangue. Nós produzimos sangue através do que nos alimentamos. Mas o corpo humano não está preparado para ter um fluxo de sangue contínuo. Percas de sangue vai fazer com que a pessoa fique fraca. Vou voltar a ler. E certa mulher havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha e nada se lhe aproveitou isso, antes indo a pior. Mas ouvindo falar de Jesus, veio por detrás e entre a multidão e tocou no seu vestido. Porque dizia, se somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Ela veio até Jesus e tocou. Eu quero-vos dizer, realçar o versículo 27. Ouviu falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão. Ela não podia andar em público.
Ela não podia tocar em pessoa que estava imunda. Vamos ver. Ela sabia que não podia andar em público. Se ela andasse em público, ela tinha de gritar imunda, imunda, e pessoas até para afastarem até apedrejavam. Ela não fez isso. Ela estava fraca, porque ter um derrame de sangue sempre contínuo, ela estava fraca. E teve que passar entre a multidão, teve que fazer o esforço entre a multidão. E ela desafiou tudo isto, fisicamente. E também na alma, porque teve de desafiar a própria lei. Mas também ela dizia, e esta é a parte mais importante, no versículo 28, porque ela dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos sararei. Ela dizia, ela dizia, ela dizia. Ela não dizia o seu problema, ela não falava o seu problema, ela falava a cura. Falava a cura. É muito importante, quem quer receber cura, quem quer ser curado, não pode falar do seu mal. Não pode falar do seu problema. Porque cada vez que você fala do seu problema, estabelece na sua vida o seu problema. Você tem que falar a cura. Você tem que falar a libertação. Eu estou a falar o que a palavra de Deus diz. Porque se você não fizer assim, você não vai receber a bênção. Então, veja o que está aqui. Se tão, versículo 28, porque se tão somente tocar nos seus vestidos cheirarei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, porque ela tocou em Jesus e sentiu que no seu corpo está curada daquele mal. E veja, versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou os meus vestidos? E disseram os seus discípulos, vês a multidão que te aperta e dizes quem te tocou? Os discípulos não estavam a perceber nada. Mas, tanta gente, como é que vamos saber quem é que tocou? Ele olhava em redor para ver quem fizera isto. A mulher, entenda uma coisa, ela não queria falar. Sabe porquê? Porque ela sabia que tinha desafiado a lei. Ela sabia que não tinha feito o que era correto. Veja a reação da mulher. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e disse toda a verdade. Eu acredito que ela estava com receio até de perder a cura. Mas a resposta de Jesus foi, versículo 34, e ele disse-lhe, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e se curada do teu mal. Nós fomos educados de uma determinada forma. Educados não tem a ver só com a educação que recebemos dos nossos pais, mas com a educação que vamos recebendo e com a informação que vamos recebendo durante toda a nossa vida, enquanto vivemos na Terra. E essa informação, muitas das vezes, não todas as vezes, está errada. E você diz, não, mas é assim, é verdade, é assim. Ouça, a informação pode estar correta, mas não é a informação correta para a sua vida. A informação que você tem que ter é a verdade de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porquê? Porque nós vamos meter a verdade a funcionar a nosso favor, para a nossa bênção, para que nós sejamos abençoados. A verdade, a verdadeira verdade. Você sabe, não, se a pessoa está com estes sintomas, é porque é isto. Entenda uma coisa, estes sintomas podem mostrar uma determinada coisa, mas se você combater estes sintomas logo ao início e começar a declarar a palavra de Deus, isto, que é verdadeiramente o resultado daqueles sintomas, não vai acontecer.
Eu posso dar, eu posso dar testemunhos de coisas da minha vida, como a informação foi chegando até mim para me tentar colocar problemas na minha vida. Eu estava com picadas neste lado da cabeça. Sentia picadas. E quando estava com picadas, eu agarrei, estava a orar, orava, mas sentia picadas. E depois falei com uma pessoa, e uma pessoa começou, contei, então, tudo bem, como está? Não sei o quê. Então, mas eu trabalhava ali, mas deixei de trabalhar porque o meu patrão morreu. Então, mas morreu. Morreu. Ele sentiu umas fortes dores de cabeça de lado e morreu. Ele, quando disse aquilo, eu percebi logo o que é que o diabo queria fazer. E então não disse mais nada, tudo bem, dá. E quando saí do pé dele e estava sozinho, eu disse: Satanás, tu não vais fazer isso na minha vida. Eu não aceito embolias cerebrais, eu não aceito dores na minha vida, eu não aceito nisso. E eu te ordeno que saias da minha vida no nome de Jesus. Isto foi há muitos anos, talvez 20 anos atrás. Eu nunca tive, nem vou ter embolias cerebrais. Mas se eu tivesse agarrado, ouvido aquela informação e tivesse retido aquela informação e depois com os sintomas que eu estava a sentir e se fosse ao médico, o que é que ia acontecer? O diabo tinha feito tudo para conseguir colocar doença na minha vida. E eu tinha aceitado. Você entende? Por culpa minha, eu digo já, não tenho. Eu tenho uma cartela à pastora alemã, ela é muito forte, mas por culpa minha, por culpa da cadela, não teve culpa nenhuma. Por culpa minha, eu tinha uma trela muito grande, aí, com 10 metros, e ela só ia até um certo sítio porque estava presa. Eu agarrei, meti a trela no pulso e disse a ela, vai. E ela ficou assim a olhar para mim e andou um pouco, e quando sentiu que estava livre, começou a correr. Eu me esqueci que ela ia dar um puxão tremendo quando a corda esticasse. E eu comecei a correr para evitar que o puxão fosse tão grande. Só que me esqueci que eu a correr, havia alturas que eu estava no ar. Então o que é que aconteceu? Ela deu-me um puxão e eu fui para o ar e aterrei no chão. Rasguei as calças e levei um puxão no braço esquerdo, daqueles muito grandes. Eu caí no chão a rir-me, porque, quer dizer, que figura, não é? Eu tinha feito uma figura mesmo, só dava mesmo para rir. E eu caí a rir-me, levantei-me a rir, só que quando me levantei não achei piada nenhuma, porque eu levantava o braço até este ponto e daqui para cima só me doía. E começou a minha luta para ser curado. Você já fez alguma vez fisioterapia? Eu vou-lhe dar uma novidade, ou se calhar você até sabe, mas fisioterapia sem dor não é fisioterapia. Você não está a fazer nada. E perdoem-me os fisioterapeutas, perdoem-me os médicos, se você acham que não, mas ouça, pela minha experiência e por aquilo que eu sei e por aquilo tudo que eu tenho visto, sem dor não vai resultar nada. E o que é que aconteceu? Eu todos os dias tinha que pendurar com o meu cinto, eu trabalhava como guarda noturno, o meu cinturão, onde estava a arma e tudo mais, eu tinha que pendurar num lugar alto. E para pendurar num lugar alto, eu tinha lá a ir com as duas mãos. E cada vez que fazia este movimento, as lágrimas vinham aos olhos. Mas cada vez que eu fazia este movimento e as lágrimas vinham aos olhos, eu dizia: obrigada, Pai, porque eu estou curado em nome de Jesus. Obrigada, Pai, que eu estou curado em nome de Jesus. Jesus foi à cruz, botou as minhas enfermidades e pelas suas pisaduras já fui sarado. Eu já vos mostro os versículos bíblicos. Eu declarava a palavra de Deus sempre. Cada vez que me doía, eu declarava a palavra de Deus. Quando eu conduzia a fazer este movimento, dava dor. E o que é que eu fazia? Obrigada, Pai, que eu estou curado em nome de Jesus.
tua palavra diz que Jesus foi à cruz e eu fui curado pelas suas pisaduras, por tudo aquilo que ele fez por mim. Eu declarava a palavra de Deus e continuava. E forcei, e forcei, e forcei. Até que chegou uma altura que a minha braço, eu faço tudo o que eu quiser, até nas minhas costas eu vou. Eu não fiz fisioterapia, não fui a médico. Porque Deus é o meu médico. Mas você entendeu? Mas eu declarava a palavra de Deus. Deus vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir e fez para cumprir na minha vida. No nome de Jesus. Cada vez você usa a palavra de Deus a seu favor e você crê nela, o que é que acontece? Deus vai se mover e vai curar. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. O nosso corpo está feito para proteger da dor. Você está a ouvir? Se o braço só vai até este ponto, se daqui para cima, o meu não, pronto, já fui curado, mas na altura eu chegava até este ponto e o braço não subia mais porque daqui para cima doía. E nós, por instinto, protegemos da dor. Qualquer coisa que nos dói, nós não fazemos. Porque dói. Mas eu lhe digo, você não força qualquer situação da sua vida que lhe está a dar dor, Deus não vai poder curar a sua vida. Se lhe custa fazer algo, você tem que fazer, tem que declarar a palavra de Deus. O que eu tenho conhecido de Deus é que Deus opera quando nós confiamos nele. Opera quando nós declaramos a sua palavra, mas também agimos dependendo completamente dele e acreditando que ele vai estabelecer algo na nossa vida. Eu muito novo, e até foi antes dos 25 anos de idade, eu tive um problema de coluna. Eu dei um jeito e a coluna começou-me a doer de tal forma que ia da parte de trás da coluna até à ponta do pé. Eu sentia dores. Eu sabia que era a coluna e o que é que eu fiz? Durante uns tempos aquilo era cíclico. Todos os anos agarrava, chegava a uma altura do ano em que eu sentia dores de tal forma que não me conseguia mexer. E então não me conseguia mexer e ficava parado, deitado, sem mexer. Ficava para aí 15 dias parado. O médico que me assistia na altura dizia para mim, Mário, com isto pode estar até um mês em casa. E eu dizia, pá, mas eu não posso estar tanto tempo em casa, mas pode estar um mês. O próprio médico me disse. Ele dizia, eu sei o que é isso, e sei as dores que provocam isso, e mesmo com injeções isso não te vai resultar. E eu, sabendo disso, todos os anos, agarrava e acontecia e ficava parado. Até que houve um dia que isso me aconteceu dentro da igreja. E eu, conhecendo a palavra de Deus, eu dizia, mas como é possível isto me acontecer dentro da igreja? Eu sentia as dores, quando eu sentia as dores, fiquei logo com a coluna direita para não sentir, porque cada vez que mexia ou fazia assim, só o fazer assim fazia-me doer a coluna, eu ficava completamente direito e eu, dentro da igreja, como é que pode? Eu pedi, que estava a servir como assistente, pedi para ir para um sítio onde podia estar sentado, quieto, permitiram-me que eu fosse. Quando eu fui para esse sítio, eu comecei a orar. Comecei a orar. Comecei a orar.
Primeiro comecei a repreender o diabo. Satanás, eu te ordeno que liberte o meu corpo, em nome de Jesus. E em segundo lugar comecei a dizer, Pai, a tua palavra diz que Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e todas as minhas dores, e pelas suas pisaduras, por aquilo que ele sofreu na cruz, eu fui curado. E eu comecei a orar isto. Não sei quanto tempo foi, sei que orei. Eu estava de olhos fechados quando estava a orar e devo ter ficado uns segundos calado, uns minutos calado, quieto. Quando abri os olhos, levantei-me, já não sentia dor nenhuma. E a partir dessa altura, até hoje em dia, cada vez que o diabo tenta-me tocar na coluna, eu oro, eu reivindico e eu fico curado. Quer dizer que curado é curado para sempre? Não, porque nós infelizmente continuamos a dar às vezes maus tratos ao nosso corpo e eu insisti. A partir dessa altura, cada vez que eu sentia qualquer coisa que começava-me a doer, eu orava, mesmo custando às vezes fazer alguma coisa e algum movimento, eu forçava e fazia, mesmo sentindo dor, porque Deus vai-me estar-me a curar. Eu estou curado, eu não. Eu agia conforme a palavra de Deus. Eu fui sendo curado, estou curado, estarei sempre curado pela palavra de Deus, porque Deus diz e Ele vela sobre ela para a fazer cumprir. Eu quero que você entenda. Quando você se move com Deus, Deus se move para si. Muitas das vezes as contrariedades da vida nos fazem agarrar e tentar levar para um sítio tal onde não há hipótese, não dá, agora tem que ser assim, estás a ver que toda a gente diz o mesmo, toda a gente diz que não dá, toda a gente diz que não é possível, toda a gente diz que coisa, então, mas o médico confirmava-me que não havia cura. E eu agarrava e não dizia nada a ele. Até que os meus olhos se abriram e eu percebi que eu estava a fazer as coisas mal. Eu estava a deixar ir pelo que os outros dizem e não pelo que Deus diz. Conhecereis a verdade e a verdade. Eu conhecia a verdade, mas não a estava a pôr em prática. E no dia que a pus em prática, no dia que a acionei, eu fui liberto e curado. Agora, é preciso ter cuidado com uma coisa. Você de Lisboa ao Algarve, você tem que ir até ao fim. Não tem que duvidar, não tem que parar, não tem que fazer, tem que ir. Porque aquele que duvida está a voltar atrás. E nunca vai chegar ao Algarve. Eu estou-vos a dar o exemplo de um sítio para você entender que a maioria das pessoas agarram e dizem, não, eu declaro que eu estou curado. E depois peça que as coisas é assim. Você consegue chegar assim a um determinado sítio, eu não sei quantos quilómetros são daqui ao Algarve, 300 quilómetros, talvez. São 300 quilómetros. Você consegue chegar assim, 300 quilómetros ao Algarve? Não. Tem um tempo para chegar lá. Até quanto tempo vai levar a sua cura? Não sei. Vai depender mais de si do que de Deus. Mas como é que isso pode ser? Vai depender mais de mim do que de Deus? Sim. Vai depender mais da sua fé do que de Deus. Como é que você cria a sua fé? Ouvindo a palavra de Deus. Confiando mais na palavra e menos no seu corpo e menos nas coisas que ouve de lá de fora. Quando você não consegue fazer isso, você não vai ser curado. A palavra fala sobre uma coisa, jejum. Sabe o que é jejum? Abstinência de alimentos ou deixar de comer alimentos e a Bíblia fala para nós fazermos jejum ou devemos fazer jejum ou em algumas alturas da nossa vida devemos fazer jejum. Jejum deve sempre beber água, era para manter o seu corpo hidratado. E você já pensou fazer jejum do que houve?
é que se você fizer jejum do que houve, você vai ser muito abençoado. Você deixar de ouvir algumas coisas, deixar de ouvir algumas queixas, deixar de ouvir coisas. Há coisas que eu recuso-me a ouvir. Cada vez que na televisão falam e começam a falar deste sintoma, daquele sintoma, eu desligo. Mas é informação. Ouça, a informação é cada vez que eu sinto uma dor, eu uso a palavra de Deus. Essa é a informação que eu preciso. Porque toda a informação que eu recebo não me vai dar cura. Vai-me trazer a informação para ter problema. Você está-me a ouvir? Mas é assim que descobrimos as coisas. Não. Se você sente uma dor, já há um problema. Ouça, eu cada vez que sinto dores na cabeça, sabe o que é que eu oro? Eu ordeno no nome de Jesus que tudo que me está a provocar dores na cabeça, ordeno que fique curado no meu corpo. Não. E sabe o que é que acontece? As dores de cabeça desaparecem. Sabe porquê? Porque dores na cabeça pode dizer muita coisa. Pode ser dentes, pode ser corpo, pode ser montes de órgãos podem estar a originar as dores na cabeça. Então, o que é que eu vos quero dizer com isto? O que é que você anda a confessar? O que é que você anda a dizer? Você anda a contar os seus problemas aos outros? Você está a ajudar, mas não é Deus. Está a ajudar o diabo. Está a provocar mais problemas na sua vida. Então, mas por isso você não se deve dizer nada? Ouça, se você vai a um médico, você vai ter que dizer o que é que está a sentir. Isso é verdadeiro. O médico. Agora eu lhe vou dizer uma coisa. Cada vez que você sente uma dor, você tem que orar. Isso então vou passar o tempo todo a orar. Glória a Deus, porque Deus diz, orai sem cessar. Orai por todas as coisas. E agora vos quero levar a versículos bíblicos que você deve guardar no seu coração e confessá-lo. Vamos a Isaías 53, 4. Isaías 53, 4. Eu volto a dizer, isto é muito importante. Cada vez que você faz alguma coisa que lhe provoca dor e você evite de a fazer por causa da dor, você não está a ser abençoado. Você está a deixar que o problema continue na sua vida. Agora, cada vez que você tem dor e você ora a Deus, você está a dizer: Tu, meu Deus, és maior que o problema que eu estou a sentir. E eu creio que eu já estou curado em nome de Jesus. Isto é aquilo que você deve fazer perante os problemas. Veja o que está aqui escrito. Eu quero que você saiba que quem escreveu isto foi o profeta Isaías. Ele escreveu 700 anos. 700 anos antes de Jesus vir à Terra. Portanto, ele profetizou como Jesus viria à Terra. Verdadeiramente, versículo 4, Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reportámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Fomos. Não vamos ser sarados. Fomos sarados. Pelas suas pisaduras. Andaram a pisá-lo? Pouco faltou. Sabe que Jesus foi chicoteado. Seu corpo foi todo massacrado em sangue.
massacrado, ferido. Ele sofreu coisas que não deveria ter sofrido porque ele não tinha pecado. Ele próprio diz: eu me entrego para o que vai acontecer. Ele foi crucificado pelos nossos erros, pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades. Todo o seu sangue ficou naquele lugar. E ele veio a morrer por nossa causa. Por isso é que diz aqui: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele pagou um preço, um alto preço por nós. E esse preço foi pago para que nós não tivéssemos mais enfermidades. Eu não estou a negar, vamos dizer, eu não estou a negar as doenças, entenda isto, é que elas existem. Eu não estou a negar as enfermidades, eu não estou a negar as dores. Não é isto que eu estou a fazer. O que eu estou a dizer é que Jesus pagou um preço para que isso não aconteça na sua vida. E se está a acontecer, é porque você está a permitir. É porque você não tem conhecimento suficiente da palavra de Deus para usá-la a seu favor e você... Ouça, o diabo vai-nos sempre tentar colocar na arena da razão. O que é a arena da razão? Naquilo que é lógico, naquilo que nós sabemos, naquilo que nós aprendemos enquanto vivemos. Porque ninguém recebe cura miraculosamente e instantaneamente. Porque ninguém para as dores. Porque a enfermidade não desaparece assim. Ouça, um homem foi entrevistado. E na bancada do homem que estava a entrevistar dizia: eu não creio em Deus, venha mostrar que ele existe. O homem não acreditava em Deus e este homem vai-se ter ao pé dele e de prazer e tal. Eu não venho aqui para tentar convencê-lo, mas eu lhe digo, e então agarrou numa bolacha e diz: você vê esta bolacha? Sim. Você acha que é doce ou salgada? Ele disse: não sei, tenho que provar. Pronto. Eu vou provar e eu lhe digo que é doce. Você acredita? Epá, mesmo falando na sua palavra, eu tenho que provar. E ele virou-se: então prove, Deus, na sua vida, para você provar que ele realmente existe. Porque não vai ser o que eu lhe vou dizer que vai convencer que Deus existe ou não. Deus diz que já o curou. Agora você vai acreditar em Deus ou vai acreditar naquilo que você está a sentir, naquilo que lhe disseram toda a vida? Você vai acreditar em quem? Deus colocou na sua palavra para nós aprendermos por ela. Eu todos os dias estou a aprender por ela. Todos os dias Ele me está a mostrar novas coisas. Todos os dias eu estou a aprender o que Ele me quer mostrar. Todos os dias, mesmo perante as circunstâncias da vida, Ele me diz: mas tu não vês? Quantas e quantas vezes me diz: tu não vês? Tu não vês? Há pouco tempo eu orava por causa de finanças. E ele virou-se para mim e eu dizia assim: Senhor, tu sabes que eu preciso. Preciso disto, preciso daquilo. Eu orava, porque preciso disto, daquilo. E ele virou-se para mim e perguntou-me: tens falta de alguma coisa? Eu disse: não, não tenho. Então não te falta nada? Não. Tens tudo pago? Sim. Então, qual é o problema? Ah, mas mais à frente eu tenho que pagar isto e tenho que pagar aquilo. Oh, hoje, o que é que tens falta? Nada.
Então está tudo bem. E eu disse, tens razão, Senhor. A própria palavra diz, basta cada dia somá-lo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto será acrescentado. Mesmo aquele que depende da palavra de Deus, faz a palavra de Deus, às vezes se esquece das coisas mais simples. Deus quer operar na nossa vida. Mas só vai conseguir quando nós mudarmos a nossa maneira de pensar e de agir. E de agir. Você ora, ouça, eu vou falar, porque não importa o que for, pode ser finanças, pode ser saúde, pode ser o que for. Você ora por um determinado assunto e está a orar por esse assunto. E depois chega a um dado ponto. Você pensa noutra coisa. Não, se calhar não é assim, eu vou fazer de outra forma. Você desviou o caminho, já não vai para o Algarve. Já não vai ter com aquilo que você orou, em primeiro lugar. E ouça, e quando você faz isso, tudo que orou naquele momento foi por terra. Isso quer dizer que você tem que voltar a orar, voltar a confiar em Deus e voltar a meter-se no caminho certo. Eu vou-lhe dar um exemplo. Vou-lhe dar um exemplo com um carro. Você ora e quer um determinado carro. Um carro, e diz a cor do carro, e diz como é que gostava do carro, bem, agora os carros vêm cheios de extras. E é um carro. E você, é este o carro que eu quero, pai. Te agradeço, pai, no nome de Jesus. Eu sou muito sincero. Eu não oro por carros assim. Sabe porquê? Porque eu não sei. Eu sei as qualidades daquilo que eu gosto num carro, mas eu digo, Senhor, tu sabes o que eu gosto, portanto, peço, traz-me o carro que eu necessito. Agora assim. Já orei há anos atrás assim e Deus me trouxe o carro que eu gostava. E então é assim que eu oro. Mas a pessoa deve ser específica e orar por um carro. Então a pessoa agarra e diz, olha, eu quero aquele carro assim, 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 assim. E a pessoa diz todos os dias, obrigada, pai, que eu já tenho este carro. Obrigada, pai, todos os dias. Obrigada, pai, que eu já tenho o carro, em nome de Jesus. Obrigada, pai, que eu já tenho o carro. Mas achado momento, a pessoa agarra e vê o outro carro. É, pá, este carro. Epá, eu gostava de ter este carro. E fala com a sua boca. Perdeu. Tudo o que orou antes foi para deitar fora. Mas este eu tenho possibilidades de pagar, este é melhor para mim, este é aquilo que eu coisa. Já foi fora o que orou. Tudo o que orou foi para deitar fora. Então o que é que vai tendo a acontecer? Você tem que orar outra vez. Mesmo que seja para outro carro, você tem que orar outra vez. Você não muda de opinião. Você vai até o fim. E só assim funciona até o fim. Só se orou por uma coisa, não tenta arranjar uma solução de segunda. Não, eu vou para este porque é melhor, porque é mais barato, porque eu tenho possibilidades de comprar, porque isto dá e não sei o quê. Isso não está a orar a Deus. Está a orar a si próprio. Está a confiar em si próprio, nas suas capacidades. Não está a confiar em Deus. Deus pode fazer as coisas mais incríveis que você pode pensar. Homens que tinham desobedecido a Deus, Deus abriu uma caratera no meio deles e engoliu-os. Veio fogo do céu uma vez e queimou uma oferta. Deus mandou um anjo e destruiu um exército inteiro. Mas você acha que Deus não pode fazer tudo? Você acha que Deus não pode trazer aquilo que você quer? Então você não conhece Deus. Ele é bem maior do que você. Bem maior do que você. Agora, o nosso problema, eu vou lhe dizer qual é.
O nosso problema é que nós queremos orar agora e receber daí a 5 minutos. E isso não funciona assim. Você ora, você confia e há um trajeto a ser feito. Se você for de Lisboa ao Algarve, a estrada principal pode não estar transitável. Você pode ter que ir por estradas secundárias. Mas você tem que persistir em ir. Apesar dos impedimentos que estão a ver na estrada. Apesar das impossibilidades. Você tem que insistir. Ah, não, então eu já não vou. Claro que você já não vai. Você desistiu. Aquilo que você orou, seja o que for, você tem que persistir até ao fim. Haja o que houver, digam o que disserem, venha o que vier, você tem que persistir. Você sabe quantas vezes me disseram não a mim? E as vezes que eu aceitei ou não, eu perdi. Mas as vezes que eu disse não, eu não aceito este não. Eu creio que Deus vai operar. E Deus operou. Você vai acreditar no que as pessoas dizem. Ah, mas esta pessoa tem autoridade. Mas quem? Você não tem. Mas quem é que tem autoridade? Eu, cada vez que alguém na Terra me diz, ah, mas eu é que mando, eu começo-me a rir. Eu não dá, eu não aguento. Eu agora não aguento. Não, não dá. Epá. Eu começo-me a rir. Não, eu é que mando, tem de ser o que eu quero. Eu. Sabe porquê que eu me começo a rir? Porque ele não sabe. Quem o pôs lá foi Deus, naquele lugar que ele está. Que lhe deu a autoridade para ele estar no lugar em que está. Foi Deus. E Deus o pode tirar. E Deus pode mudar a sua opinião. Porque Ele, Deus, nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é que manda. Esse sim manda. Então você confia em quem e o quê? Está na altura você mover na sua vida como um verdadeiro cristão. Mover-se que na palavra de Deus, confessando a palavra de Deus. Vamos continuar, vamos ver aqui, vamos aqui em 1 de Pedro 2,24. Ele há tantos versículos de cura divina. 1 de Pedro 2,24. Há tantos versículos de cura divina que eu peço-lhe que você faça o seguinte. Agarre na Bíblia Sagrada. Tire um tempo para ler. Você só vai ganhar com isso. Você não vai perder. Ah, mas é coisa, às vezes está-se a ler e tem sono. Claro que dá sono. Sabe porquê que dá sono? Porque o diabo não quer que você aprenda. Por isso dá-lhe sono, dá-lhe cansaço, dá-lhe tudo, dá-lhe enfadia, é chato estar a ler, é tudo. Porquê? Porque ele sabe que se você aprender, é menos um que ele pode colocar o pé em cima. Veja que está aqui escrito, 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo no seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Pelas suas feridas foste sarado. Pelas feridas que infligiram no seu corpo, pelas feridas que lhe fizeram, pelas chicotadas que lhe deram, pelo cravar de lanças que lhe fizeram no seu corpo. Ele pagou o preço para que nós fôssemos curados. Eu quero vos mostrar outro versículo bíblico. Ele há muito, mas estes há mesmo muitos. Mateus 4,23.
E eu este versículo bíblico eu vou pedir para vocês repetirem comigo. Peço. E percorria Jesus, leiam comigo. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando algumas das enfermidades. Não é o que está aí escrito. O que está aí escrito é todas as enfermidades. E moléstias entre o povo. Todas. Deus não vai curar isto. Todas as doenças. Não importa qual era, o nome que tiver, venha o que vier. Deus deu um nome a Jesus que é sobre todo o nome. Que ao nome de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus. Por isso é que quando nós expulsamos demónios, nós dizemos em nome de Jesus. Sai dele. Por isso é quando eu oro por enfermidades, eu oro para pessoas que sejam curadas, eu não oro pela cura. Eu repreendo a enfermidade e ordeno que saia em nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Isso quer dizer todos e tudo. Eu quero que você entenda. Esta é a vontade de Deus. Curar todas as enfermidades. Não importa que eles sejam, não importa o nome que tiverem, não importa a gravidade que for, todas as enfermidades. Ouça, vá ler a Bíblia, por favor. Leia a partir do Novo Testamento, a partir de a partir de Mateus. Leia. E veja os milagres que Jesus fez. Foi impressionante. Ele curou cegos de nascença, cegos que já nasceram sem ver. Ele curou paralíticos de nascença. É impossível. Já veio assim de nascença. Curou-os. Ele pode fazer tudo. Se você persistir em confiar em Deus e declarar a sua palavra. Vamos abrir em Lucas 18:1. Na primeira reunião, no Porquê 1, eu falei sobre isto, falei na reunião 2 e agora volto a trazer. Nós só recebemos a bênção, isto é muito importante, se continuarmos até ao fim. Se de Lisboa ao Algarve continuarmos, não importa o que houver, não importa o que esteja a acontecer, não importa isto ou aquilo, você tem que ir e vai até ao fim. Você só vai receber a bênção se continuar até ao fim. Se lhe disseram, não, isso não dá, é impossível, não coisa, e você continua até ao fim. Graças a Deus por estes testemunhos. Ainda agora, eu estava-me a lembrar daquele testemunho que eu falei a nível de finanças, daquele homem que tinha 10 anos de idade na altura, em que em casa dos pais não havia comida e vieram e trouxeram-lhe a comida, exatamente a comida que eles comiam. O outro homem nem sequer era cristão. Não sabia de nada da vida deles, nem os conhecia. Mas Deus sabia de tudo. Deus opera de forma impressionante. E quanto mais eu vejo Ele operar, mais maravilhado eu fico. Porque Ele opera literalmente o impossível. Eu quero que você entenda
A nossa persistência, a nossa teimosia em Deus nos traz bênçãos para a nossa vida. Cada vez que você duvida, cada vez que você põe em causa, está a perder. E aquilo que orou foi literalmente mandado fora. Mas eu continuo. Não, não vale a pena continuar. Tem que voltar a orar. Não, mas eu fui com o pastor e concordei com ele. Glória a Deus. E você foi até ao fim? Ou há algum tempo você decidiu por outra coisa? Decidiu que o melhor que tinha que fazer era fazer isto ou aquilo. Decidiu e falou. O que orou com o pastor foi tudo por terra. Perdeu tudo. Cada vez que você fala alguma coisa contra o que você orou, você perdeu o que orou. Uma mulher tinha acabado de lhe morrer o filho nos braços. Ela pediu ao marido para lhe arranjar um transporte para ir ter com o homem de Deus. Pergunta que o marido lhe fez, mas tudo vai bem? Ela disse, tudo vai bem. O filho tinha acabado de lhe morrer nos braços. E ela diz para o marido, tudo vai bem. Levou a criança e o homem de Deus viu ao longe ela chegar. E ele achou estranho vir naquele dia, porque não era dia comum ela vir, e ele mandou o seu criado ir ter com ela. E quando o criado foi ter com ela, perguntou, então tudo vai bem? E a mulher voltou a dizer, com o filho morto ao lado, tudo vai bem. Foi ter com o homem de Deus. Quando chegou ao homem de Deus, disse-lhe, pedi teu algum filho? Ele não disse que o menino morreu. Nunca disse que o menino morreu. Nunca falou o problema. Nunca falou que diz que tinha isto, tinha aquilo. Nada. Ela virou-se e disse, pedi teu algum filho? Ele disse, traz-me a criança. Orou para a criança. E a criança ressuscitou e entregou à mãe. Mas se ela tivesse dito que a criança estava morta, se ela duvidasse do poder de Deus, será que ela receberia alguma coisa? Quantas vezes nós já perdemos bênçãos pela nossa boca, por aquilo que falamos? Quantas vezes perdemos aquilo que Deus tem para nós porque falamos o que é errado? E você diz, então eu não posso falar. Falo do tempo. Falo, olha, falo do seu passado, das partes boas. Falo do que quiser, mas não falo da sua saúde, por amor de... Epá, não falo pela sua saúde. Falo pela sua saúde das bênçãos, não falo pela sua saúde do mal. Me está a acontecer isto, está a acontecer aquilo, tenho dor disto, tenho dor daquilo. Não fale isso. Calce. E só se fala ao médico. E depois de você falar com o médico, quando sair do médico, diz, eu quebro todas as minhas palavras que eu falei negativas sobre a minha vida, em nome de Jesus. Sabe há quanto tempo eu já não oro isso? Eu quebro as palavras. As minhas palavras que eu disse. Porque eu comecei a ter cuidado com o que falava. Eu não falo dores. Eu não falo problemas. Eu não falo. Não falo. Porquê? Porque eu creio no meu Deus. Ninguém sabe o que se passa comigo. Talvez a única pessoa que possa saber mais é a minha esposa.
Mas não sabe tudo. Porque há muita coisa. Eu oro só. Entende? Porquê? Eu creio em Deus. Eu creio na sua palavra. Eu creio que Ele vela sobre ela para a fazer cumprir na minha vida. Quando eu vos disse para abrir Lucas 18:1, fala sobre uma viúva. Ia um juiz e que esse juiz agarrava e não era justo. Mas a mulher ia lá, faz-me justiça, todos os dias, estava lá. Estou aqui. O que queres? Faz-me justiça. Ah, não, larga-me, faz-me justiça. E o juiz chegou a uma altura e dizia, epá, eu vou-lhe fazer justiça para que esta mulher me largue. Epá, eu faço justiça. Veja aqui, Lucas 18:5. Lucas 18:5. Diz aqui, todavia, como esta viúva me molesta, hei-lhe de fazer justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, para que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? É isto que às vezes nos dá a volta. Ainda que tardio para com eles. Deus vai fazer justiça ainda que tardio para com eles. Sabe quando é que nós queremos as coisas? Para ontem. Nós queremos as coisas, nós oramos e as coisas, pum, tem que acontecer. E nos esquecemos do que a palavra de Deus diz. Há um processo para tudo. Você vai fazer um bolo e sabe como é que faz um bolo? Tem que meter a farinha, tem que meter os ovos, tem que meter o coisa e tem que ser uma ordem. Não pode agarrar e despatar tudo lá para dentro e misturar e está feito. Não, aquilo há uma ordem para fazer as coisas. Mas sabe o que é que depois tem de acontecer? Você tem que levar ao forno e tem que esperar o forno agarre, coza o bolo. E não pode esperar de menos nem de mais, tem de ser um ponto. Nós não queremos esperar. Queremos que as coisas aconteçam imediatamente. E não resulta. Temos que esperar em Deus, confiar nele, continuar a confessar. Obrigada, Pai, que eu estou curado, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, que eu não vejo, eu posso não sentir, mas pouco me importa, importa o que tu dizes e o que tu dizes é que eu estou curado. Eu estou curado, em nome de Jesus. Todos os órgãos do meu corpo estão a funcionar corretamente, eu faço tudo o que eu quiser, eu estou rejuvenescido pela tua palavra, pelo teu poder, no nome de Jesus. Se você quer receber a bênção, eu tenho que confessar com a sua boca. Eu sei que isto vai desafiar a sua mente ao máximo. Vai quebrar tudo. Vão-lhe chegar ao pé de si, ouça, isto é garantido, vão-lhe chegar ao pé de si e vão-lhe perguntar, então como é que está? Eu tenho que fazer. Está tudo bem. Mesmo as pessoas olharem para si e ver que não está tudo bem. E se a pessoa insistir, então, mas você está assim, está a dizer que está tudo bem, vale a pena falar do mal? Diga-lhe assim, vale a pena falar do mal? Eu não quero engrandecer o mal na minha vida. Diga-lhe assim. Que a pessoa vai olhar para si e vai dizer, realmente ter razão. Vale a pena falar do mal? Diga isto, vale a pena falar do mal? Eu não quero engrandecer o mal na minha vida. A pessoa vai olhar para si e vai concordar. Você tem que ser sábio naquilo que fala, ter cuidado com aquilo que diz. E mais importante ainda, tem que ter cuidado com o que ouve. Porque continuam a trazer aos ouvidos coisas que não prestam. Você tem que desligar isso da sua vida. Você continua a ver problemas e problemas e problemas e pessoas que não se dão bem e pessoas que estão com problemas aqui e ali. Se você continua a ouvir isso,
E isso vai influenciar a sua vida e vai mandá-lo para baixo, em vez de mandar para cima, como Deus quer. Você está a ouvir? Até aí o que fazer? Como fazer? Ouça, se você não consegue sozinho, peça ajuda a Deus. Porque há coisas que eu não consigo sozinho. Há coisas que eu quero resolver na minha vida. E eu estou a pedir a Deus para ser Ele a resolver e não ser eu. Porque se for eu muito bruto. Eu sei disso. Eu não quero. Eu não quero. Por isso peço a Deus. Peço-lhe a Ele, ajuda-me, Senhor. Quantas vezes eu já lhe pedi ajuda? Quantas vezes? Quantas vezes? Você tem que aprender uma coisa de Deus. Deus é bom. Mas você tem que fazer a sua parte. Isso é a verdade. E a sua parte não é buscar isto, buscar aquilo, é orar, confiar. Esta é a sua parte. A sua parte não é fazer nada, é orar. Quando você ora e diz, Senhor, eu confio em Ti. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo o que Tu és e tudo o que tens feito por mim. Você está a engrandecer a Deus e está a dizer, Deus, Tu és capaz de trazer na minha vida tudo aquilo que eu te pedi. Tu és capaz de fazer na minha vida aquilo que a Tua palavra diz. Você está a engrandecer a Deus. Engrandecer mesmo a Deus. Então vamos pedir ao Grupo Louvor que venha para aqui. Eu cada vez que, eu sou muito sincero, cada vez que falamos sobre cura divina, eu dentro de mim salto. Eu lembro-me há uns tempos atrás, há pouco tempo atrás, uns meses talvez atrás, eu virava e dizia, nunca foi, nem nunca me despertou, nem nunca gostaria de ter sido. Mas há uns meses para trás eu virei e disse para a minha mãe, e disse que eu gostava de ter sido médico, ou ter conhecimentos médicos. Mas sabe porquê? Não para praticar medicina, mas para saber mais especificamente, muitas das vezes, para orar por certas coisas. Por isso eu gostava de saber. Mas eu aprendi uma coisa com Deus. Sabe o que é que aprendi? Quando eu quiser orar por alguma coisa, oro por os sintomas da pessoa. E orando por os sintomas da pessoa, eu estou a orar a causa do mal. Para que o mal saia. Portanto, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar e depois vamos fazer Santa Ceia. Glória ao Teu nome, Senhor. E vamos dizer, Pai, Tu sabes quem cada um de nós é. Sabes o que se passa nas nossas vidas, Pai. Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos em tudo o que precisamos. Para que te façamos o que te agrada, pois não queremos magoar ninguém, Senhor. Não queremos magoar ninguém. Ajuda-nos, Senhor. A que façamos sempre o que te agrada. Tudo o que te exalta o teu nome e engrandeça o teu. Para que possamos em tudo ser dignos de andar contigo, pelo aquilo que Jesus fez por nós. Que a tua palavra habite em nós abundantemente e que nós a confessamos todos os dias, declarando a nossa cura, a nossa libertação, a nossa bênção, no nome de Jesus. O teu amor enche os nossos corações e a tua paz enche as nossas vidas.
A tua palavra diz que em paz seremos guiados. Dirige-nos, guia-nos, ensina-nos, para que em tudo façamos o que é bom, o que é agradável, o que é puro, o que é de boa fama. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então vamos fazer a Santa Ceia. Paulo escreve uma carta aos Coríntios. Paulo escreve uma carta aos Coríntios. E nesta carta, ensina-lhes Santa Ceia. Eu vou-vos ler. Porque o que recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Obrigado, Pai. Eu abençoo este pão, abençoo este vinho. Vamos e distribuir para os nossos irmãos em nome de Jesus. Tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Pai, levando para os céus o pão, Senhor. E declaro, Senhor, que eu tomo este pão lembrando do que Jesus fez por mim. Lembrando quanto Ele me amou, de quanto Ele me ama. Eu tomo no nome de Jesus.
E agora, Pai, levanto o cálice do Novo Testamento, da nova aliança feita entre nós e Ti. A aliança que foi criada com Jesus ainda à cruz, derramando o seu sangue naquela cruz. Nós tomamos parte e renovamos esta aliança contigo, Senhor. E que ela seja por toda a eternidade, no nome de Jesus. Tomamos este cálice e honramos o Senhor Jesus. Amém. Digam agora assim comigo, Pai, agradecemos por esta aliança eterna, feita por Ti, para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muitas bênçãos. Dependa de Deus para tudo. Você vai ser ricamente abençoado. Amém.